Fala pessoal, beleza? Começando aqui o nosso primeiro episódio do audiolivro. Muito prazer, meu nome é Gabriel e hoje estamos começando a leitura do livro Armas da Persuasão, tá? Esse livro que foi escrito pelo Robert Cialdini teve mais de 5 milhões de cópias vendidas e é sucesso até hoje para quem busca o desenvolvimento pessoal, principalmente no ramo das vendas. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, deixa o seu like no vídeo, compartilha com a galera que você conhece e também gosta desse tipo de conteúdo, beleza? Outra coisa, vamos deixar bem claro aqui, o áudio não é feito por IA, tá? Sou eu mesmo quem estou lendo o livro e ao final eu vou deixar alguns comentários sobre o capítulo lido, beleza? Tô falando isso porque pode acontecer de rolar alguma engasgada no meio da leitura, que é absolutamente normal, mas eu prefiro assim do que com uma voz de robô. Então, se você curte esse tipo de conteúdo, dá uma moral aí. Como esse primeiro audiolivro, acho que é legal eu falar para vocês como que vai funcionar, né? Todos os dias eu vou postar um capítulo de livro, sempre nessa área de desenvolvimento pessoal, e nós vamos começar hoje com Armas da Persuasão. Nós vamos do começo até o final dele, então eu não vou ficar postando aqui, por exemplo, cada dia um livro diferente. Nós vamos começar com um livro e terminar com ele, e depois eu vou pro próximo. Aí a gente vai evoluindo de acordo com a vontade da galera aí, fechou? Então, bora parar de enrolação e começar a nossa leitura. Tô com o livro aqui na minha mão, o Armas da Persuasão, como influenciar e não se deixar influenciar. Logo abaixo, na capa, tem um comentário de uma pessoa chamada Tom Peters, que depois eu vou dar uma pesquisada em quem é esse cara, porque hoje eu não faço a menor ideia de quem seja. Ele diz que é o melhor e mais bem pesquisado livro sobre o assunto. Eu imagino que ele deva estar falando sobre persuasão e vendas. Então, abrindo o livro aqui, logo na contracapa, começa assim, ó. Nossa capacidade de processar informações não dá mais conta da abundância de mudanças, escolhas e desafios típicos da vida moderna. Isso nos obriga a abrir mão de uma análise cuidadosa de todos os prós e contras envolvidos numa tomada de decisão, recorrendo a uma generalização. Uma abordagem de atalho com base em um único dado. Essa informação isolada nos permite agir quase sempre de maneira apropriada, fazendo uso de uma quantidade limitada de reflexão e tempo. No entanto, pode ser explorada e transformada em uma arma por aqueles que sabem influenciar os outros a agir como lhes convém. Rapaziada. Neste livro, Robert Cialdini explica como funciona o mecanismo da persuasão, quais fatores psicológicos influenciam nosso comportamento e o que podemos fazer para nos defender dos profissionais que se especializaram em se aproveitar das nossas reações e pensadas. Em cada capítulo, há 6 armas de influência que governam a nossa conduta, sendo elas a reciprocidade, compromisso e coerência, aprovação social, afeição, autoridade e escassez, são analisadas de forma minuciosa e clara. Por meio de exemplos reais e esclarecedores, o autor explica quais são as circunstâncias em que ficamos mais vulneráveis aos aproveitadores, como podemos reconhecer que estamos sendo persuadidos a agir contra nossos interesses e como decidir por conta própria. Pessoal, o livro promete, e eu acho interessante essa questão dele nos proteger, né, de quem manja dessa questão da persuasão, porque hoje em dia nós somos bombardeados aí por anúncios, por vendedores, e é importante saber dizer não, né, galera? Continuando aqui, primeira capa do livro, é mais uma questão de comentários, eu vou ler todos para vocês para ter um conteúdo completo aqui, tá? O Alan Resnick, da Portland State University, falou assim, ó, este livro é extremamente interessante e muito popular entre os alunos. O Journal of Retailing deveria ser uma leitura obrigatória para todos os alunos de administração. O Charles Munger, da Berkshire Hathaway. As armas da persuasão vai ajudar o executivo a tomar melhores decisões e usar sua influência com sabedoria. Robert Cialdini teve mais impacto em minha maneira de pensar sobre esse assunto do que qualquer outro cientista. Greg Hanker, presidente da Getty Hanker. A melhor dica de marketing que já recebi foi a sugestão para ler As Armas da Persuasão. Esse é tão profundo e revelador que li 3 vezes seguidas. Rapaz. Mark Blackburn, diretor da empresa de seguros State Auto. Há anos sabemos que as pessoas compram na base da emoção e justificam suas decisões de compra na base da lógica. O Dr. Cialdini foi capaz de nos explicar de maneira clara e convincente por que isso acontece. Muito bacana os comentários da galera aí, pessoal. Então, começando finalmente o nosso primeiro capítulo, que ele está dividido em subcapítulos. Isso é importante, né, a gente mencionar aqui. Eu não vou ler todos os subcapítulos, tá? Eu vou ler um por um e cada audiolivro vai ter um subcapítulo como
como conteúdo, ok, galera? Então, primeiro capítulo nós vamos falar sobre as armas da influência, tá? Esse armas da influência ele está dividido aqui em 6 subcapítulos. O primeiro deles é o clique zoom, e é por ele que nós vamos começar, de fato, o nosso conteúdo e a nossa leitura aqui no nosso primeiro audiolivro. Então, pessoal, vamos começar o primeiro capítulo, as armas de influência, e nós começamos aqui com uma frase. A civilização avança ao ampliar o número de operações que podemos realizar sem pensar nelas. Frase dita por Alfred North Whitehead. Outro dia percebi um telefonema de uma amiga que tinha acabado de abrir uma loja de joias indianas no Arizona. Ela estava eufórica com um acontecimento curioso. Achava que, como psicólogo, eu conseguiria ajudá-la a entender o que se passara. A história envolvia certo lote de joias de turquesa que ela teve dificuldade para vender. Era alta temporada, a joalheria estava se movimentando e as peças de turquesa eram de boa qualidade e tinham um preço justo. No entanto, nenhuma dessas peças havia sido vendida. Minha amiga tentara alguns truques de venda comuns para se livrar da mercadoria. Procurou chamar a atenção para as peças exibindo-as num mostruário mais central. Não teve sorte. Chegou a pedir à equipe de vendedores que tentasse empurrar as joias para os clientes, de novo sem sucesso. Finalmente, na noite antes de partir para uma viagem de compras fora da cidade, ela escreve um bilhete desesperado para sua vendedora principal, pedindo que vendesse tudo o que estava no mostruário pela metade do preço. Esperava, assim, se livrar daquelas joias encalhadas, e ainda com prejuízo. Ao retornar alguns dias depois, não se surpreendeu ao ver que todos os artigos haviam sido vendidos. Ficou chocada, porém, ao descobrir que, como a funcionária tinha lido o meio do bilhete como um 2, o lote inteiro havia sido vendido pelo dobro do preço original. Foi aí que a minha amiga me ligou. Respondi que, para que eu pudesse lhe dar uma boa explicação, ela teria primeiro que ouvir uma história minha. Na verdade, não é exatamente minha. Fala de peruas mães e pertence à ciência relativamente nova da etologia, que é o estudo dos animais em seu ambiente natural. As peruas são boas mães, carinhosas, atentas e protetoras. Passam grande parte do tempo cuidando dos filhotes, aquecendo-os, limpando-os e aconchegando-os. Mas existe algo estranho em seu método. Praticamente todos esses cuidados maternos são desencadeados por apenas um fator: o piar dos filhotes. Outra característica identificadora dos filhotes, como seu cheiro ou aparência, parecem desempenhar papéis menores no processo do zelo materno. Se um filhote piar, sua mãe cuidará dele. Do contrário, ela poderá ignorá-lo e às vezes até matá-lo. Olha só. A confiança extrema das peruas mães nesse som específico foi ilustrada pelo estudioso do comportamento animal M.W. Fox, em 1974, em sua descrição de um experimento envolvendo uma perua mãe e uma doninha empalhada. Para a perua mãe, uma doninha é um inimigo natural, cuja aproximação deve ser recebida com grasnidos, bicadas e unhadas raivosas. De fato, os experimentos mostraram que, mesmo uma doninha empalhada, quando levada com um barbante para perto da perua, recebia um ataque imediato e furioso. Quando, porém, a mesma réplica empalhada portava um pequeno gravador que tocava o som emitido por filhotes de peru, a mãe não apenas aceitava a doninha, mas a acolhia sob suas asas. E quando o gravador era desligado, o modelo de doninha tornava a atrair um ataque feroz. Clique zoom. Então, o comportamento da perua-mãe parece ridículo nessas circunstâncias. Ela aceitaria um inimigo natural que emitisse o som dos seus filhotes, mas iria maltratar ou matar um de seus filhotes que não o fizesse. Ela age como um robô, cujos instintos maternais estão sob o controle automático daquele som específico. Os etologistas, por exemplo, nos informam que esse tipo de coisa não é exclusivo dos perus. Eles têm identificado padrões cegamente mecânicos e regulares de ações numa grande variedade de espécies. Os padrões fixos de ação podem envolver sequências complexas de comportamento, como rituais completos de corte ou acasalamento, que ocorrem praticamente da mesma forma e na mesma ordem todas as vezes. É quase como se os padrões estivessem gravados em fitas cassetes dentro dos animais. Quando uma situação pede a corte, uma fita da corte é tocada. Quando uma situação pede cuidados maternos, uma fita de comportamento materno é tocada. Clique. E a fita apropriada é ativada. Zoom. E eis que se desenrola a sequência de comportamentos padrão. O aspecto mais interessante disso tudo é a forma como as fitas são ativadas.
Quando o animal age para defender seu território, por exemplo, é a invasão de outro animal da mesma espécie que aciona a fita de vigilância, defesa territorial e, se necessário, comportamentos de combate. Mas existe uma falha no sistema. Não é o rival como um todo que é o desencadeador, e sim alguma característica específica. Com frequência, as características desencadeadoras serão apenas um aspecto minúsculo da totalidade do intruso que se aproxima. Às vezes, uma tonalidade de cor é suficiente. Os experimentos dos etologistas mostraram, por exemplo, que um tordo macho, agindo como se um tordo rival estivesse invadindo o seu território, atacará com vigor um mero tufo de penas vermelhas de peito de tordo colocadas por perto. Ao mesmo tempo, ele irá praticamente ignorar uma réplica empalhada perfeita de um tordo macho, sem as penas vermelhas do peito. Isso foi um experimento feito por Lack em 1943. Resultados semelhantes foram encontrados em outra espécie de ave, o pisco de peito azul, para o qual parece que o desencadeador da defesa territorial é um tom de azul específico nas penas do peito. Antes de criticarmos a facilidade com que as características desencadeadoras podem induzir alguns animais a reagir de forma totalmente inapropriada à situação, devemos entender dois fatos. Primeiro, que os padrões fixos de ação desses animais funcionam muito bem na maior parte das vezes. Por exemplo, como apenas filhotes de peru, normais e saudáveis, emitem o ruído peculiar dos bebês peru, faz sentido a perua-mãe reagir maternalmente àquele som específico. Ao responder apenas àquele estímulo, a perua-mãe normal quase sempre se comportará da maneira correta. Só um trapaceiro, como um cientista, consegue fazer com que sua reação à gravação pareça insensata. O segundo fato importante é que nós também temos nossas fitas pré-programadas. Embora costumem funcionar a nosso favor, as características desencadeadoras que as ativam podem nos induzir a tocar as fitas nos momentos errados. A forma paralela de automatismo humano é demonstrada num experimento da psicóloga social Ellen Langer e seus colegas. Um princípio conhecido do comportamento humano afirma que, ao pedirmos um favor para alguém, teremos mais sucesso se fornecermos um motivo. As pessoas simplesmente gostam de ter motivos para o que fazem. Langer demonstrou esse fato previsível pedindo um pequeno favor a pessoas que esperavam na fila para usar a copiadora de uma biblioteca. Ele disse: "Com licença, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque estou com pressa?" A eficácia desse pedido, acompanhado de um motivo, foi quase total. 94 das pessoas indagadas deixaram que ela passasse à sua frente na fila. E quando ela fez o mesmo pedido sem dar uma justificativa, "Com licença, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox?" Apenas 60% dos consultados concordaram. À primeira vista, parece que a diferença crucial entre os dois pedidos foi a informação adicional fornecida pelas palavras "por que estou com pressa". Entretanto, um terceiro tipo de pedido feito por Langer mostrou que não foi bem assim. Aparentemente, não foi a série inteira de palavras, mas a primeira, "por que?", que fez a diferença. Em vez de incluir um motivo real para obter o favor, o terceiro pedido de Langer usou a palavra "por quê" e depois, sem acrescentar nada de novo, apenas reafirmou o óbvio. "Com licença, tenho 5 páginas. Posso usar a máquina de Xerox porque preciso tirar umas cópias?" Nesse caso, mais uma vez, quase todos, 93%, concordaram, embora nenhum motivo real ou informação nova fossem acrescentados para justificar a concordância. Assim como o som dos filhotes de peru desencadeou uma reação maternal automática na perua-mãe, mesmo que vindo de uma doninha empalhada, a palavra "por quê" desencadeou uma reação de consentimento automático nas cobaias de Langer, mesmo sem receberem um motivo relevante para concordarem. Clique zoom. Embora algumas descobertas adicionais de Langer mostrem que existem muitas situações em que o comportamento humano não funciona de forma mecânica, ativado por uma fita, ela e muitos outros pesquisadores estão convencidos de que ele quase sempre funciona. Por exemplo, consideramos a estranha conduta daqueles clientes da joalheria que arrebataram um lote de joias de turquesa somente depois de oferecidas, por engano, pelo dobro do preço original. Não vejo sentido em seu modo de agir, a não ser em termos do automatismo click zoom. Os clientes, em sua maioria turistas endinheirados, com poucos conhecimentos sobre a pedra turquesa,
estavam comprando um princípio padrão, um estereótipo para orientar suas compras. Caro é igual a bom. Muitas pesquisas mostram que pessoas em dúvida sobre a qualidade de um item costumam recorrer a este estereótipo. Assim, os turistas que queriam joias de qualidade acharam os itens de turquesa mais valiosos e desejáveis, quando apenas o valor foi destacado. O preço sozinho havia se tornado uma característica desencadeadora de uma percepção de qualidade após ter sido aumentado. Clique zoom no amor. Os rituais humanos de acasalamento não são tão rígidos quanto dos animais. Mesmo assim, os pesquisadores têm descoberto regularidades impressionantes no padrão de corte em muitas culturas humanas. Por exemplo, em anúncios pessoais pelo mundo, as mulheres descrevem seus atrativos físicos, ao passo que os homens descrevem a sua riqueza material. E agora passando para um depoimento do leitor, 1.1, de um doutorando em administração. O proprietário de uma loja de joias antigas da minha cidade me contou como aprendeu a lição da influência social que diz que produto caro é sinônimo de um produto bom. Um amigo seu queria um presente de aniversário especial para a noiva. O joalheiro conseguiu um colar normalmente vendido em sua loja por $500, mas que estava disposto a oferecer para o amigo por $250. Apesar do entusiasmo inicial, o amigo desanimou ao lhe ser revelado o preço da joia e começou a desistir do negócio porque queria algo realmente bonito para sua futura esposa. No dia seguinte, o joalheiro entendeu o que havia ocorrido e ligou para o amigo. Pediu que voltasse à loja, porque tinha outro colar para lhe mostrar. Dessa vez apresentou a peça nova pelo preço normal de $500. O amigo gostou tanto que quis comprar na hora. Mas, antes que o pagamento fosse feito, o joalheiro informou que, como presente de casamento, iria reduzir o preço para $250. O amigo adorou. Agora, em vez de achar o preço depreciativo, ficou muito feliz e grato por poder pagar a metade. Então, pessoal, tem uma nota do autor aqui embaixo que diz o seguinte: observe que, no caso dos compradores das joias de turquesa, quem desdenhou o artigo de preço baixo foi alguém que queria ter certeza de adquirir uma boa mercadoria. Estou confiante de que, além da regra caro igual a bom, existe um outro lado da moeda que diz barato igual a ruim, que também se aplica ao nosso modo de pensar. Então, pessoal, chegamos aqui ao final do nosso primeiro capítulo, O capítulo aqui que fala sobre as armas de influência, clique zoom como primeira delas. Eu achei muito interessante que tanto é possível ver nos animais quanto nos seres humanos, padrões de comportamento que são desencadeados por uma espécie de mecanismo, É uma palavrinha que você fala que você consegue desencadear um comportamento específico, Muito interessante e, assim, se bem utilizado para o bem, pode te ajudar muito nas vendas aí. Então, pessoal, se você gostou aqui do conteúdo, se inscreve no canal, vamos dar um apoio. Eu gostaria também de sugestões. Se você ouviu de fato a leitura até o final, deixa suas sugestões aqui nos comentários. É o primeiro audiolivro, eu espero melhorar a cada capítulo, a cada episódio, tá? E para isso eu conto com a ajuda de vocês. Deixe seus comentários aqui embaixo, quero saber o que vocês acharam, tanto do capítulo, do conteúdo em si, quanto da didática aqui, da leitura, Porque não foi uma didática, eu apenas li o capítulo. Então eu quero que vocês deixem as suas sugestões e até o próximo vídeo.